Então, quando eu tenho células eletroquímicas, como eu já falei, eu vou ter dois eletrodos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho essa definição, vai estar no próximo slide, mergulhados em soluções eletrolíticas que contêm o metal, né, que está presente no eletrodo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um eletrodo de cobre mergulhado em uma solução de sulfato de cobre. Aqui eu tenho um eletrodo de prata mergulhado em uma solução de nitrato de prata. Percebo que é a mesma reação que eu mostrei, que a gente faz no tubinho de ensaio, só que aqui está organizado na forma de uma célula eletroquímica, tá? Aqui eu tenho uma solução saturada em KCl, é um tubinho de vidro, que vocês devem estar lembrados, né? Preenchido com a solução saturada de KCl. Aqui tem um vidrinho para fazer com que essa solução não entre em contato direto com a solução aqui do sulfato de cobre e do nitrato de prata, tá? E aí tudo isso é ligado por um fiozinho que vai ser ligado ali em um voltímetro. Se esse voltímetro é um voltímetro de resistência muito alta, eu já falo da ponte salina, né? Que tem uma resistência interna muito alta conectada, os eletrodos eles não são conectados externamente. Então a gente diz que essa célula está em circuito aberto. Se ela está em circuito aberto, a gente consegue medir lá qual é o potencial da reação. Então, assim, a reação em si não está acontecendo, mas a gente pode perceber que ela tem potencial para realizar trabalho, tá? A ponte salina, como eu falei, ela isola os reagentes, mas ela mantém o contato elétrico entre as duas metades dessa célula, essa metade e essa metade aqui, tá? Muito bem, aqui eu tenho uma célula eletroquímica novamente, só que em vez de eu ter um voltímetro de alta resistência interna, eu tenho aqui um circuito externo de baixa resistência, né? Por exemplo, eu posso conectar aqui uma lâmpada. E aí, quando eu fizer toda a conexão aqui com os fiozinhos nessa lâmpada, vai acender. Então, aqui a reação está acontecendo, nesse processo aqui. E aqui a gente já tem as definições, né, de como que as coisas estão acontecendo. Então, o cobre está se oxidando, a prata está se reduzindo. A prata é que recebe o elétron, né? Então, os elétrons, eles migram nesse sentido aqui, como está mostrado na flechinha, do eletrodo do cobre para o eletrodo de prata, tá? Eu não sei se o ponteiro do mouse aparece para vocês, mas então eu vou mostrar aqui com a canetinha, com o laser, que eu espero que o laser apareça. Tem marca-texto também. Tá. Então, é nesse sentido aqui que acontece a transferência de elétrons. O eletrodo que sofre a oxidação é chamado de ânodo, enquanto o eletrodo que sofre a redução é chamado de cátodo, tá? Então, à medida que essa reação vai acontecendo, o potencial da célula, que no início era 0,412, como a gente viu na figura anterior, a gente viu que no voltímetro, né, apareceu o potencial de 0,412. Isso é no início, tá? Conforme a reação vai acontecendo, esse potencial ele vai diminuindo continuamente e ele vai se aproximar de zero quando a reação se aproximar do equilíbrio, tá? Então, quando a célula está em equilíbrio, as duas semi-reações elas acontecem com a mesma velocidade e aí a voltagem da célula é zero, tá? É como o processo de que eu descarreguei a minha bateria. A reação já aconteceu, toda ainda não cessou, né? Lembre do conceito de equilíbrio químico. Simplesmente não realiza mais trabalho porque as duas semi-reações estão acontecendo com a mesma velocidade, tá? Muito bem, então aqui eu coloquei a definição para vocês, que na célula eletroquímica eu tenho dois condutores, que são os eletrodos, cada um deles está mergulhado em uma solução eletrolítica, né? Na maioria das vezes, essas células eletroquímicas, cada eletrodo está em um
recipiente separado, mergulhado em uma solução eletrolítica diferente, tá? Mas não que não existam quando eu tenho ambos na mesma solução eletrolítica, mas por enquanto, no momento, não vai nos interessar isso, tá? Essa condução, então, da eletricidade de uma solução eletrolítica para outra solução eletrolítica vai acontecer através da ponte salina. Aqui eu já coloquei, então, a migração dos íons potássio para uma direção e para os íons cloreto para outra, porque a ponte salina mais utilizada é a de cloreto a de KCl, que é o cloreto de potássio, tá? E aí você tem o contato direto entre o cobre e o contato elétrico, e aí você evita o contato direto entre o cobre metálico e os íons da prata, tá? E aí, isso eu já falei, mas só para ficar escrito aqui para vocês, no cátodo acontece a redução e no ânodo acontece a oxidação. Aqui um macete quase que de vestibular é que no cátodo acontece a redução, consoante com consoante, enquanto no ânodo acontece a oxidação, vogal com vogal. Muito bem, eu tenho dois tipos diferentes de células eletroquímicas, tá? Eu tenho as células que são chamadas de galvânicas ou voltaicas, que são espontâneas, a reação vai acontecer espontaneamente. E eu tenho células eletrolíticas. Nas células eletrolíticas, a reação ela não acontece espontaneamente, ou pelo menos não acontece espontaneamente no sentido que eu gostaria que acontecesse. Então, assim, a reação espontânea é no outro sentido, né? Lembrem que tem o sentido direto e o inverso. E aí, a reação espontânea não é a que me interessa, eu quero a outra, que não é espontânea. Então, aí eu estou produzindo uma célula que é eletrolítica, que requer uma energia elétrica para que ela aconteça. Então, a gente vai ver como que isso acontece, tá? Então, aqui eu tenho uma célula galvânica, que é a mesma do cobre com a prata, tá? Então, o sentido espontâneo dessa reação é o sentido que a gente já viu, que é da prata se reduzir e do cobre se oxidar, tá? Então, eu tenho 2Ag+, mais o cobre sólido, formando a prata sólida mais o cobre, o íon cobre 2+. Então, é nesse sentido, da prata se reduzir e do cobre se oxidar. Essa é a reação espontânea dessa célula que foi montada, certo? Já numa célula eletrolítica, percebam que a reação que me interessa agora é que a prata se oxide e o cobre se reduza. Isso não acontece espontaneamente. Para eu induzir, para eu fazer com que essa reação aconteça, o que eu preciso? Eu preciso de uma energia para forçar isso, tá? Então, lembrem que o potencial da célula galvânica era 0,412. Então, aqui eu estou aplicando uma voltagem de 0,450. E o fluxo dos elétrons agora, eles passam da prata para o cobre. Então, nesse caso, o cobre é o cátodo e a prata é o ânodo. Então, não é uma reação espontânea, mas é uma reação que pode ser induzida, tá? Para poder fazer isso, então, o polo positivo dessa fonte externa, então veja que o polo positivo, ele vai estar ligado aqui na prata, né? Enquanto o polo negativo vai estar ligado ao cobre, tá? E aí, o polo negativo dessa fonte externa, ele vai ser rico em elétrons. Então, esses elétrons, eles vão fluir desse polo para o eletrodo de cobre. E aí, em que vai acontecer, então, a redução. E aí, essa corrente, ela vai ser sustentada pela oxidação da prata, de prata sólida para prata mais, que vai acontecer, então, nesse eletrodo do lado direito, que vão produzir os elétrons que vão migrar daqui para cá, tá? Então, que vão migrar para o polo positivo, né? Da voltagem aqui, que vai fazer esse processo nesse sentido. Então, aqui é a forma como eu monto uma
uma célula eletrolítica e como eu consigo induzir que ela aconteça, tá? Então, assim, percebam que na célula eletrolítica, a direção da corrente é exatamente inversa da célula galvânica e as reações dos eletrodos também são invertidas. O que era cátodo virou ânodo, o que era ânodo virou cátodo, certo? E nós ainda temos células que são reversíveis. Numa célula reversível, a direção dessa reação eletroquímica é invertida, quando a gente consegue alterar de alguma forma o fluxo de elétrons. Como que faz isso? Um exemplo de uma célula reversível muito comum são as baterias de carro, né? A bateria de chumbo. Então, a bateria de chumbo ácido que está presente nos automóveis é um exemplo bem comum dessas células reversíveis. Então, quando a bateria está sendo carregada, né? Quando a gente liga o carro, a gente está carregando a bateria, né? Tanto que você não pode ficar muito tempo. Por exemplo, se está um carro que não está em uso ou que está para vender numa garagem, se ficar muito tempo sem ligar esse carro, ele vai descarregar totalmente a bateria. E aí, quando está totalmente descarregada a bateria, você tenta dar partida e não vai, morreu a bateria, certo? Então, quando está ligada nesse gerador, ela é uma célula eletrolítica que está fornecendo energia para a bateria. Aí, quando ela é empregada para poder funcionar faróis, rádio, ignição, aí ela está fazendo a reação espontânea dela, ela está sendo ou se comportando como uma célula galvânica, que é o momento em que ela está descarregando. Então, por exemplo, também é um caso, né, das baterias de carro. Se a bateria ela já não está com a vida útil muito boa, ela já está um pouquinho gasta, né, ou bem. E aí eu esqueço o farol ligado ou o rádio ligado, eu vou estar descarregando. É o momento em que a bateria ela está sendo galvânica, está acontecendo a reação espontânea dela. E eu estou liberando energia para poder acender o farol, para poder ligar o rádio e etc. Eu estou gastando a bateria. Eu preciso fazer o processo inverso, fazer a bateria se carregar. Quando eu ligo, né? Quando eu dou partida lá, então a bateria está se carregando. Então, a gente tem que ter esses cuidados com as baterias. Isso funciona também, né, para as baterias de celular, de notebook, que também são reversíveis, que a gente carrega e descarrega, pilhas recarregáveis também.